O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Bêelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Bêelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Bêelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou, quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a Glória vós, a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos em Eucaristia, vivendo esse tempo quaresmal, já estamos nessa terceira semana, nós já estamos praticamente findando a metade do tempo quaresmal, e o Senhor hoje nos convida à escuta. Interessante, escutar. O mundo precisa escutar, gente. A gente fala muito, a gente pensa muito, e pouco paramos para escutar. E hoje parece que a palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos propor essa escuta. Parar para escutar. Veja que interessante a primeira leitura lá do profeta Jeremias. Se a gente começar a observar o que o povo estava fazendo, o povo da antiga aliança, os nossos antigos pais, eles tinham sido escravos no Egito, adoravam, tiveram que adorar os deuses do Egito, contrários às ações da sua crença, foram obrigados a viver de uma maneira pela qual eles não era deles, não era da sua natureza. Foi imposta tantas coisas sobre eles. Chega um momento em que o Senhor os liberta. Eles passam a pé enxuto o mar, vence todas as tormentas. Agora estão caminhando em busca de uma terra prometida. O Senhor, e pedem sempre para o Senhor um sinal. Moisés sobe ao monte, conversa com Deus, Deus dá as respostas e o povo não escuta, porque está voltado aos seus interesses. Voltam novamente a fabricar deuses, voltam novamente a viver os seus valores, como se os seus valores fossem os únicos, os essenciais, só que de uma maneira diferenciada. Cada um vivia o seu valor. Não existia o valor do grupo, mas existiam valores pessoais. E aquela distorção fez com que eles andassem para trás. Olha que interessante o fato. E o Senhor fala: olha, vocês precisam me escutar. O Senhor enviou os profetas, eles não escutaram. O Senhor mesmo quis falar ao coração. A voz do Senhor é a grande correção para esse povo. Então o apelo que o Senhor faz é a essa nação. A sua fé morreu, foi arrancada de sua boca a fé. Às vezes para a gente também isso acontece. Quantas pessoas falam que estão sem fé?
Quantas pessoas parece que estão cansadas, né? E na verdade estão, mas estão cansadas de uma realidade temporal. E o Senhor hoje nos ensina a primeira parte, a parar para escutar. Mas para escutar é necessário uma palavrinha muito interessante, humildade. Né? O mundo, né, precisa ser humilde, ser simples. É interessante, o simples, ele escuta mais do que aquele que traz a soberba dentro do coração. Aquele que é simples consegue chegar numa fé que talvez aquele que tem a soberba ou somente o conhecimento pelo conhecimento não consegue alcançar. Quantas das vezes nós escutamos e também nós mesmos falamos: olha, eu gostaria de ter a fé daquela senhora, olha como eu queria ter a fé daquele senhor, olha como aquela criança reza com fé. Por que reza? Por que tem essa fé? Por que alcança? Porque tem humildade. Porque tem um coração voltado para Deus, voltado para escutar aquilo que o Senhor quer, não simplesmente para aquilo que eu quero. A gente vê o tempo, aí o Evangelho é fabuloso nesse contexto, porque, veja que interessante, aqui nós estamos logo depois da oração do Pai Nosso. Os discípulos pediram uma oração, Jesus ensinou não só a eles, mas também à comunidade. E depois a comunidade se depara com um milagre. Jesus estava expulsando um demônio mudo. Esse demônio fazia com que aquela pessoa sofresse essa mudez. Estava fechada, estava ali voltada para o seu próprio eu. E Jesus o liberta. É interessante que os simples glorificam a Deus. Aqueles que aprenderam a oração. Os outros, né? É interessante que tem os simples e os não simples, né? Os outros, que trazem consigo soberba, rivalidade, ira dentro do coração, né, que não conseguem parar para escutar, o que fazem? Questionam Jesus. Primeiro falam que é muito mais fácil, quando a gente não entende a estrutura, a gente querer destruir a estrutura de uma forma errônea. É pelo príncipe dos demônios que ele faz isso. O próprio Jesus depois ensina, se o reino de Satanás está dividido, então ele está destruído. E se é pelo príncipe do demônio que eu faço essa cura, os teus profetas, né, os teus senhores da lei, os teus rabinos, que naquela época, nós estamos falando de uma época, de uma história, né, de um contexto. Então nós estamos numa sinagoga. Ele fala, e os teus? Expulsam por meio do quem? Por meio de quem fazem isso? Né, ele cala a voz das pessoas, parece que vai fazer com que eles escutem através dessa realidade dura. E às vezes a gente tem que escutar também através de realidades duras. Hoje nós vivemos tempos difíceis. Será que nós estamos parando para escutar o Senhor? O mundo precisa de pausa. Se a gente não parar para escutar, se a gente não parar para rezar juntos, né? Mas não pode ter missa. Gente, a missa entra dentro da tua casa. Mas eu não posso comungar o Cristo. Né? Mas você pode comungar espiritualmente. Essa é a realidade. E olha uma coisa, dentro da liturgia, é fabulosa a liturgia da igreja, porque quando você enxerga o padre, né, imolando o Cordeiro de Deus, o padre comungando o mistério, você já está fazendo a Eucaristia. Então não quer dizer que não houve Eucaristia, mas nós não escutamos, nós queremos sinais grandiosos vindo do céu, como aqueles que queriam falando para Jesus, dá um sinal para a gente acreditar, o sinal já te foi dado. É que a gente não para escutar, a gente não para rezar, a gente quer resolver do nosso jeito, e a gente não dá voz a Deus. E não dando voz a Deus, a gente sofre. A gente sofre e a gente também faz sofrer o outro, porque entramos todos numa paranoia. E hoje o Senhor, praticamente quase dizendo para a comunidade, olha, eu estou aqui, me escuta, eu preciso falar-te. Essa é uma expressão tão importante de Deus. Mas para poder ouvir, é necessário a humildade, é necessário ser simples. Como aquele irmão que faz aquela oração simples, que faz aquela oração singela, mas que consegue entrar no mistério de Deus. Às vezes nós ficamos buscando tantas teologias, buscamos tantos conhecimentos, tanta ciência, esquecemos do essencial, amar e fazer amar. Essa é a ação tão importante de Deus
para a nossa vida. Hoje nós rezamos o 7º dia de nossos irmãos, né? Tem um irmão que rezamos o 7º dia, tem os nossos falecidos, os irmãos do 7º dia, um ano de falecimento. Quantas pessoas estão hoje entrando na vida eterna? Quantas pessoas hoje estão chorando os seus entes? É tempo de escutar. Que a gente possa olhar para toda essa realidade e ver que os nossos irmãos verdadeiramente estão sendo ceifados. Mas a gente pode fazer uma leitura, eles estão sendo também, quase que para dizer, ofertados a Deus. É uma oferta difícil de entender. Mas os nossos irmãos, com certeza, diante de Deus, estão contando ao Pai das misericórdias que tudo sabe, mas estão dialogando com o Senhor as nossas realidades. A ação é de falta de fé, de incredulidade que a humanidade está vivendo. Essa é a parte que nós devemos parar e escutar. Oxalá, se ouvíssemos hoje verdadeiramente a voz do Senhor, não estaríamos sofrendo tanto. Estaríamos com força, com fé, acreditando e caminhando. O povo do antigo Israel sofreu também pandemias. O povo do antigo Israel sofreu fome, peste, sofreu ação devastadora. Foram perseguidos por carros e cavaleiros, tiveram que acreditar e atravessar o mar a pé enxuto. Acreditaram, porque escutaram a voz de Deus. Quando perdiam essa escuta da voz de Deus, vinha novamente a tristeza, vinha novamente a desolação, ao ponto que depois Moisés teve que erguer uma serpente numa haste. A serpente foi erguida no novo Israel, Cristo. Então ele foi erguido na haste, todos que olharem para a cruz serão salvos. Os nossos irmãos foram salvos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela vossa cruz, Senhor, tu remistes o mundo. Daqui a pouquinho nós vamos rezar essa realidade quando entrarmos na Semana Santificada. Basta acreditar, basta parar um pouco, basta ouvir a voz de Deus, que fala ao nosso coração. Que o Senhor abra os nossos corações à sua palavra e que possamos verdadeiramente nos converter. O mundo precisa de conversão. Que possamos nos converter para que possamos ser salvos. É necessária a conversão. Que a gente possa rezar pelos nossos irmãos falecidos. Alcançaram a vitória diante de Deus. Venceram a pandemia. Venceram a pandemia no nome do Senhor. Venceram as suas enfermidades, estão no céu. Que a gente também possa dizer, Senhor, nos faça também vencer essa pandemia na terra. Eles receberam a vitória para Cristo. Que nós possamos também receber essa vitória nessa Eucaristia, hoje pedindo a intercessão de São José. Pedindo que São José esteja sempre conosco, caminhe conosco e nos ensine a viver os mistérios de Deus. A escutar. José soube escutar a nosso Senhor. Que São José interceda por nós. Amém.